Seja bem-vindo a mais um episódio do Fisiopod, o nosso podcast de empreendedorismo e valorização na fisioterapia. Hoje o nosso episódio tá muito especial, hein? Além de importante, né? Importantíssimo. Hoje a gente vai falar de um tema que não é importante apenas para o agora da nossa profissão, mas também para o futuro, principalmente. O processo eleitoral do CREFITO 4, aqui de Minas Gerais, está chegando e hoje a gente vai receber alguns convidados representantes da Chapa 1 para trazer um pouco mais sobre as propostas, os valores e principalmente sobre como será a atuação dentro do nosso conselho. Aqui a gente fala muito sobre valorização, sobre empreendedorismo, sobre sucesso profissional e sobre como a nossa profissão pode alcançar grandes lugares. E nada mais importante do que ter o nosso conselho, ter representantes nos guiando aí nessa trajetória. Então, hoje o episódio tá muito especial, já nos acompanha, deixa aqui nos comentários qualquer comentário, dúvida ou pergunta que você tiver, porque aqui a gente vai deixar tudo bem esclarecido, hein? Tá animada? Muito! Ai, tô doida pra fazer algumas perguntinhas como Eu, como fisioterapeuta. eleitor, assim, tô muito curioso com muitas coisas. Sei que vocês têm pautas muito interessantes, né? Importantes para nossa profissão, mas nada melhor do que ouvir de vocês, né? Nós temos o hábito aqui de sempre apresentar o nosso convidado. Porém, como nós estamos falando sobre representatividade, vocês poderem ter né, a oportunidade de apresentar suas propostas e falar um pouquinho mais de como vocês pretendem né, gerir né, os próximos 4 anos aí do nosso conselho, eu gostaria que vocês começassem se apresentando, contando quem são vocês, qual é a formação de vocês, o que vocês fazem hoje pela fisioterapia, para as pessoas começarem a entender né, o que elas podem esperar caso vocês estejam aí à frente do nosso conselho nos nossos próximos 4 anos. E eu quero começar dando a palavra para você, Roberta, nossa mulher aqui. Primeiramente, né, gente, quero agradecer a vocês a confiança, a presença, a disponibilidade. Para além dessa eleição, eu sei que vocês têm vida muito corridas, né? Não por isso, né, vocês estão aí tentando essa oportunidade. Então, agradeço muito a confiança de vocês de estarem aqui, conversando um pouquinho com a gente e com quem nos acompanha. Eu acho sempre muito importante. Então, Roberta, seja bem-vinda. Se apresente pra gente, por favor. Muito obrigada, muito bom, né, participar aqui do Fisiopod, né, eu sou fisioterapeuta, esse ano eu faço 30 anos de profissão. Pouca coisa. E na docência estou há 25 anos, né, e é muito bom estar aqui para a gente poder discutir as propostas e acolher e discutir. Qual que é a sua área de atuação hoje, Roberta? Eu sou da neurofuncional. Neurofuncional, né? Vocês vão perceber que nós temos perfis diferentes aqui, né? Essa é justamente uma das propostas que a gente gostaria de trazer também. Então, Roberta, muito obrigado, viu? Senhor Max. Então, obrigado pela oportunidade, Alan e Natália. É um prazer muito grande. Eu me sinto extremamente lisonjeado de estar aqui do lado da Roberta e do Hugo, sem demagogia. É muito interessante a gente fazer um paradoxo, né? Roberta ela tem 30 anos de formado, tem mais anos de formado do que eu de vida. E eu me sinto, assim, lisonjeado de estar ao lado de uma pessoa assim. Por quê? Enquanto jovem fisioterapeuta, a gente tem sempre que buscar aprender a estar do lado de pessoas que são referências para nós, para outras pessoas. Então, é um orgulho muito grande compor a chapa do seu lado, viu, Roberta? Faço das mesmas palavras para o Hugo. Então, me apresentando, sou Maxwell de Moraes, sou fisioterapeuta, sou especialista em terapia intensiva e fisioterapia respiratória. Comecei a atuar na fisioterapia desde o meu primeiro dia de fisioterapeuta, desde o meu primeiro dia de CREFITO. Na terapia intensiva, exatamente no Covid, me especializei através da residência do Hospital João 23. E hoje eu sou coordenador da fisioterapia do Hospital Júlia Kubitschek e também trabalho no Hospital Risoleta Neves de maneira plantonista. Então, minha vida é literalmente hospital, tratar de doente crítico, reabilitar, promover saúde, educação. E também, paralelo a isso, estou como presidente da Associação Mineira de Fisioterapeutas, que é a associação, uma das mais antigas, né, de Minas Gerais de fisioterapia, que tem o intuito de alavancar a profissão. Então, desde quando eu estava me formando no 3º, 4º período, sempre participei de movimentos de associação, ainda como CREFITO Jovem, AMF Jovem,
E hoje estou como presidente dessa associação que a gente conseguiu, vou falar mais para frente, a gente conseguiu ressurgir essa associação. Isso é muito importante, né? Então, esse é um pouquinho da minha história. Obrigado, Max. Hugo Goretti. Eu peço apresentar e já vou falando, né? Nossa, quebra o clima. Então, em primeiro lugar, assim como o Max e Roberto, eu queria agradecer de coração a receptividade, a gentileza e, acima de tudo, o espaço, né? Para que a gente troque ideias. Eu acho que esse é o caminho de qualquer processo democrático eleitoral. Conversar, trocar ideia, trazer proposta. E é assim que a gente consegue construir qualquer tipo de ensejo que se busque. E o nosso ensejo é de uma construção mesmo, de um novo caminho, de uma série de outras possibilidades. Bom, contando um pouquinho sobre mim, eu sou fisioterapeuta também. Eu não tenho 30 anos de formado, mas eu tenho 20 anos de formado, então eu tenho quase o tempo de formado da idade do Max aí. E a minha história se mistura com um pouquinho da dos dois, né? Eu sempre fui entusiasta da política de classe, também vivi o movimento estudantil de uma forma muito importante, fui do primeiro colegiado do curso de fisioterapia da PUC Minas, então fui o primeiro aluno que começou a dar pitaco, né, em questões curriculares mesmo, né, lá na PUC, lá nos longínquos anos 2004. E tive na MF Jovem, estive presidente da MF também com muito orgulho por 2 gestões. E a minha vida se divide hoje em dia na docência. Sou da terapia intensiva, sou mestre em ciências da reabilitação nas doenças cardiovasculares, né? Sou professor universitário, sou professor de muitas pós-graduações. E também não largo de jeito nenhum assistência, então sou sócio proprietário da Clínica Propulsão, né? Onde nós trabalhamos lá com um catálogo grande de possibilidades, e lá eu trabalho muito com as palmilhas biomecânicas voltadas para o público pediátrico, com algumas síndromes específicas, e eu acho que um resumo breve é por aí que a gente toca o barco nos dias de hoje. E é muito legal a gente ouvir a trajetória, porque ela se encontra, mas elas também são diferentes em alguns pontos, né? E nesse momento da carreira de vocês, eu já vou soltar uma pergunta bem clássica que nós, enquanto fisioterapeutas que enxerga o CREFITO, o conselho gostaria muito de entender, que é por que se tornar representante da fisioterapia, e eu direciono para você, Max, e para os outros também falar um pouquinho sobre o porquê dessa decisão e da importância de estar ali nos representando enquanto classe. Nath, talvez a decisão mais importante da minha vida em aceitar essa missão. Desde muito jovem, eu assumi muitas responsabilidades e não diferente, né, assumindo uma posição de membro da chapa de talvez um dos maiores conselhos de fisioterapia do Brasil, com um número expressivo de fisioterapeutas e de terapeutas ocupacionais. Quando eu recebi essa proposta, quando eu conheci os integrantes da chapa, tudo fez sentido para mim. E eu acho que a gente tem que ter uma autorresponsabilidade de encarar e falar assim, eu consigo, eu posso, tem pessoas que acreditam em mim, tem pessoas que vão votar na chapa porque eu estou, e eu fico muito feliz por isso. Claro que a gente, como eu disse antes, a todo tempo a gente aprende, a gente melhora, a gente muda, a gente reinventa, a gente refaz a rota. E eu acredito que no conselho não vai ser diferente, né? Então, se Deus quiser, né, nós celebrando o êxito, né, a partir do dia 23, eu acredito que é o momento da gente resgatar as nossas forças, né, ter responsabilidade e fazer bem feito, assim como a gente faz nas nossas carreiras, né? Perfeito. E aí, Roberta? Sim, eu como fisioterapeuta, como professora, eu sempre tive muita responsabilidade com os meus propósitos, né? Eu falo que é propósito porque realmente é propósito. E quando eu recebi o convite, eu realmente fiquei um pouco assustada, mas eu entendi que seria o momento correto de eu estar me posicionando e agregar a minha construção, né? São 30 anos como fisioterapeuta, 25 anos, né, como professora, e eu entendi que seria a hora de estar apoiando os profissionais, principalmente os recém-formados, né, não só no que diz respeito à teoria e prática, mas na parte de gestão, né, acolher mesmo esse público que está, né, inserindo no mercado. Perfeito. E eu só vou abrir um adentro aqui, porque ela me contou no off um pouco mais desse aceite, desse convite. E eu lembro que ela falou comigo assim, e aí, o que vocês acharam disso?
E eu fiquei tão feliz quando eu vi o seu nome, e agora eu vou trazer pro meu lado, porque eu fui aluna de Roberta, e eu fiquei tão feliz porque, enquanto aluna, enquanto recém-formado, eu passei por isso, acredito que a Alan também, a gente tem, na maioria das vezes, um medo muito grande de como se aproximar do conselho. E ter uma representatividade como uma professora, como alguém que esteve ali com a gente, Roberta foi orientadora de liga acadêmica, por exemplo, na minha época, é muito importante porque a gente consegue entender que alguém que está próximo a mim está lá me representando. E eu conheço para além da profissional. Ela como pessoa, como humana, e eu sei do caráter. Então, eu fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que todos os estudantes de fisioterapia se sentiram muito bem representados ao ver você lá. Então, eu acredito que você está criando um movimento muito bom pra gente que tá começando a carreira, pros estudantes. E realmente eu quis deixar o meu... prestígio aí. O meu prestígio, porque realmente... E, Nath, isso é uma alegria. Eu não... Com todo esse processo, eu fui perceber que apesar da minha... porque eu sou uma professora que eu gosto de tudo correto, então na minha sala de aula eu direciono de uma forma que tem que dar tudo certo. E eu não sabia... Ou seja, é brava, né? Vamos ser... deixar... Corrige. Ela é brava, assim, verdade. ao Nas mesmo... antigas, éramos os dois referências de braveza. Então, pronto. Não, mas mesmo assim, eu sou realmente brava, mas eu sou muito acolhedora. Muito. E eu pude perceber com todo esse processo da chapa, da candidatura, o tanto que o meu nome trouxe não só uma representatividade como profissional, mas como pessoa. Exatamente. Então, isso me deixa muito feliz. E eu quero realmente acolher os que estão inserindo no mercado de trabalho. E a gente precisa disso, né? Eu acho que a representatividade, eu acho que manda tudo, né? Igual a Natália se identifica com você trouxe esse feedback das questões dos seus colegas, das pessoas que conhecem o seu trabalho, de se identificarem. E eu acho que a gente, enquanto fisioterapeutas, que estamos aqui na posição de qual chapa eu vou escolher, quem que eu vou escolher para me representar nos próximos 4 anos. É isso que a gente quer ver. Como aconteceu com você, deve ter pessoas que se identificam com o Hugo, com certeza, que tem 20 anos de carreira. O Max, era a mesma coisa. Eu, particularmente, tenho uma trajetória acadêmica muito similar do Max, Participamos de diversos projetos em conjunto, estamos hoje inseridos em projetos em comum e temos a mesma idade, Então, ver que dentro dessa chapa, ela tem pessoas ali que... mesmo tempo de formação, mesma trajetória, mesma idade, muitas das vezes até mesmos pensamentos, a gente se sente representado. E por isso que a gente, fica feliz de poder trazer vocês aqui para falar para as pessoas também. Peraí, eu me identifico com o Hugo, me identifico com a Roberta, me identifico com o Max. Eu acho que é isso que a gente busca, se sentir representado. Isso é essencial, porque você enxergar em um espelho alguém que você ou tem uma proximidade temporal ou de formação, ou alguém que foi relevante na sua formação, é muito importante. E na montagem, do projeto, isso foi muito bem pensado, em termos representantes de várias áreas, de todas as áreas de atuação, de todas as regiões do estado, e para todos os tipos e idades e faixas etárias de fisioterapeutas se sentirem representados e se enxergarem no conselho, que o conselho tem que ser o espelho do que nós somos. Isso foi quebrado de uma forma muito legal, mas a gente consegue aproximar ainda mais, trazer uma escrita nova com participação ativa, e isso inclusive é dos principais ensejos do que nós planejamos, Trazer pessoas que não estão na chapa para participarem e para somarem junto conosco. Isso é essencial, porque só quem está na ponta sente a dor. E a dor de quem está na ponta nem sempre é de quem está num momento específico em algum local. Então, dividir isso com os profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do estado de Minas Gerais é algo caríssimo e essencial para a gente. Perfeito, Hugo. Meninos, antes da gente avançar para o que de fato interessa, eu acho que tem algo que é muito mais importante aqui, que a gente fala sobre como que funciona esse processo eleitoral. Nós, que estamos acompanhando esse movimento do lado de cá... E daí eu vou até direcionar agora para a Roberta, eu quero que você traga um pouquinho para quem está nos ouvindo a importância desse voto. Não só para a chapa de vocês, claro, mas a importância de termos profissionais votando. Para a classe, Exato. Com certeza, O voto vocês vão estar votando em quem vai representar, Então, a representatividade vem pelo voto.
Por isso a importância, né? A confiança. Então não é um simples voto, é confiar naqueles que vão representar as profissões. Exato. Muitas das vezes a gente faz vários questionamentos, né, reclamações sobre o cenário atual da fisioterapia, especificadamente aqui em Minas, né? Mas o reflexo tá aqui, né? A hora de mudar é aqui. Exatamente. Eu falo, porque eu tenho alguns grupos, né? As pessoas falam, vai pro grupo desabafar. Gente, não é aqui lugar pra desabafar. Aqui tem todo mundo cheio de problemas. Mas eu acho que esse é o momento de desabafar. Deixa eu desabafar lá na urna, Sim. né? Eu penso dessa perfeito. forma. O voto é muito importante. Muito importante, Você vai escolher né? quem vai te representar Exato. profissionalmente. E é importante falar dessa questão da gente escolher, porque traz a autorresponsabilidade. Porque lá na frente a gente pode ouvir alguém criticando, mas talvez aqui atrás não ouviu a proposta da chapa, não entendeu quais eram os profissionais que estavam ali, os projetos, as ideias, né? Então, trazer essa autorresponsabilidade para você, para o fisioterapeuta, entender que é ele que decide, que somos nós que decidimos, né? E a gente falou da fisioterapia aqui, mas a gente sabe que a gente tem a terapia ocupacional aí também junto com o nosso conselho. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Sobre, apesar de termos fisioterapeutas aqui no Fisipod, a gente sabe que os terapeutas ocupacionais têm um papel fundamental do desenvolver dos pacientes, né? Na qualidade de vida. E são ótimos colegas também quando a gente pensa nesse desenvolvimento. E eu queria que você trouxesse mais também a importância para esses profissionais. Perfeito, Nath. Eu consigo falar bem de TO, porque eu aprendi a trabalhar, na verdade, eu aprendi a não trabalhar sem o TO no João 23, enquanto residente e depois enquanto servidor lá também. Eu vi, e aí eu posso citar o nome de duas terapeutas ocupacionais que são brilhantes, que é a Beatriz Machado e a Ariane Lopes, me ensinaram do zero que é a função da TO. Dentro da assistência do paciente queimado no ambulatório, dentro do CTI de queimado, dentro do ambulatório dos pacientes neurológicos, a gente não entende a responsabilidade que é de um TO promover a assistência para esses pacientes, o treino de atividades para esses pacientes, uma vez que o paciente ele não tem nenhuma autonomia ou tem quase nenhuma autonomia. Então, eu falo o seguinte, nós, enquanto Chapa 1, nós precisamos ter uma responsabilidade muito grande com a terapia ocupacional, e nós temos. Não é à toa que nós escolhemos, né, pessoas excelentes para estar compondo a chapa. Infelizmente, eles não puderam estar conosco aqui hoje, porque realmente nossa agenda está extremamente apertada. Conseguir juntar os três aqui foi algo difícil, né? Então, imagina os TOs, mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com eles. Nós sabemos que tem uma diferença de quantitativo maior ainda, né? Mais de 40 mil fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, um pouco mais de 2.500, né? Então, a gente realmente precisa ter, e nós teremos essa responsabilidade. Nem sempre quantidade significa qualidade, né? E na chapa nós temos pessoas de extrema qualidade que representarão os terapeutas ocupacionais de maneira sublime. Perfeito. Perfeito. Aproveitando que a gente falou da TO, quero incluir na minha pergunta de agora, direcionar para vocês, tá? Aí fiquem à vontade para responder. A gente sabe que as duas profissões, elas vivem em um momento de ascensão, né? O que é ótimo para as categorias. Mas hoje, na opinião de vocês, assim, avaliando, qual vocês acham que é o principal problema estrutural que tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional enfrenta no momento? Eita, que pergunta boa! Sinta-se à vontade. Quem fez a pauta? Direciona pro mundo. Vamos lá, Não Mari. sei se eu posso compreendo. falar tudo que eu penso. Não. Começa um pouquinho, cada um dá uma opinião, pra gente construir aqui Sim. em conjunto Deixa eu uma puxar da alta resposta. responsabilidade. Alan e Natália, eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta hoje é a gente não se autorresponsabilizar enquanto profissional e querer transferir a responsabilidade para o CREFITO, para os sindicatos, para as associações. Muitas vezes bagunçar as funções de sindicato, associação e conselho. Então, muitas das vezes não entender o que é prerrogativa de um, o que é prerrogativa de outro, concentrar somente os problemas em uma entidade, né? E quando a gente fala de conselho, a gente tem aí uma clareza de ideia que o conselho ele tem que proteger a sociedade, né? Proteger a sociedade daquele profissional que não exerce a fisioterapia, que finge que é fisioterapeuta, que se passa por terapeuta ocupacional. Então, a gente tem algumas dores muito claras dentro da terapia ocupacional e da fisioterapia, que mais para frente a gente pode citar.
mas a gente não pode transferir a responsabilidade, né? É claro que não é também 100% culpa do profissional, mas a gente tem que entender que a gente tem um papel de participante. A gente tem um papel de protagonista na nossa história, né? E não é papo de coach, né? A gente tem que entender que se eu não fizer algo para mudar, se a Roberta não fizer algo para mudar, se o Hugo não fizer, se a Alan não fizer, né? Se lá em 2016 não tivesse o Sofis Estudante movimentando, criando, alavancando, entendeu? Talvez não teria construído uma carreira. E não estaríamos aqui. Não estaríamos, entendeu? Natália, história brilhante. Hoje, referência na saúde da mulher. Então, a gente não pode se esconder atrás das coisas, né? Então, a gente tem que estar à frente e falar assim, eu sou o dono da minha história, eu sou responsável por isso. Se tá ruim, eu tenho que recalcular a rota. Preciso de ajuda? Preciso estar junto de pessoas boas? Preciso, né? Mas nós somos responsáveis por isso também. E a ideia vai muito disso, né? Assim, o que eu percebo, até como professor, muitos recém-formados me procuram, né? E eles estão muito perdidos, não sabem por onde começar, e não é só uma questão teórico-prática, é uma questão de gestão mesmo. Então, assim, a Chapa 1 tem essa proposta do projeto Alavancar, para que a gente consiga acolher esse recém, né, esse recém-profissional, e dar suporte para eles, não só teórico-prático, mas como gerir todo o processo administrativo também. Perfeito. É um ponto importante. Fundamental, Muito. né? E eu ia até comentar sobre isso, porque eu acredito, a gente já comentou sobre isso em alguns outros episódios, que a gente recebe muito, principalmente eu e a Alan, que a gente começou lá nas redes sociais, lá enquanto estudante. Hoje, como formado, algumas pessoas têm, por exemplo, o Alan como referência, porque passou pelo o que ele passou ali, e a gente recebe até hoje perguntas de, nossa, Natália, como que eu faço? Qual documento eu preciso para dar entrada no Crefito? Nossa, Natália, mas eu posso fazer estágio sem uma carteirinha? Eu posso fazer estágio sem estar ali? Perguntas básicas. Perguntas básicas e que estão disponíveis na maioria das vezes. Mas falta um pouco da pessoa e buscar, obviamente, né? Não tirando a responsabilidade. Mas talvez termos pessoas que a gente sabe que pode ir lá e pensar e trazer essa solução pra gente, um direcionamento. E aí prático, não é só direcionar, tem que ser um direcionamento prático. O mundo mudou, né? O meu mundo, o mundo da Roberta, né, na nossa época de formação. Com certeza. Completamente diferente. 30 anos atrás, gente. Pensa, 30 anos atrás. Vocês não conhecem isso, na minha época era Orkut e MSN. Na minha época nem tinha Orkut, nem celular. Então, assim, não era, a gente jogava vídeo de telefone. Abria no telefone. Sim. Então, quando lançou, era nessa época. Gente, não tinha nem telefone, então, era assim, Atari. Exatamente. É entendermos que o mundo mudou. Exato. E muitas coisas mudaram. O ensino mudou. Nós temos uma realidade aí que está mudada. Nós vamos contra essa realidade? Não. Talvez a gente se adaptar e entender que melhores ferramentas podem ser utilizadas e não substituir o papel do professor presencial ali. Mas nós temos uma construção coletiva que precisa ser feita com um prisma e um olhar diferente, em cima de uma demanda contemporânea que não pode ser esquecida e relegada. Porque o mundo anda, e ele anda, às vezes, diferente do que a gente espera ou sonha. Sim. Mas a gente tem que andar com o mundo, né? Então, assim, o que a Roberta falou Sem é muito perder importante, acolher e entender as demandas de uma nova geração e de novas realidades e novas necessidades, que às vezes a informação, como a Natália muito bem disse, está ali, mas não está sendo lida porque talvez não está palatável ou não está do jeito que se busca. Então, como é que a gente tem que buscar? Então, a ideia é essa, assim, julgarmos com todas as realidades e necessidades. E é muito em cima disso. E o que eu gostei da resposta de vocês é porque ela casa, né? Ela fala um pouco do profissional, da importância dele em ser um protagonista da sua carreira, o que eu concordo super. Eu acho que a gente tem esse papel fundamental de entender o que eu quero, qual é o meu sonho dentro da profissão, então eu tenho que ir em busca dele. Mas quais são as ferramentas que eu tenho para ir em busca do meu sonho, que é onde entra o conselho, né? Claro. Tem a sua parte, mas tem a parte Suporte. do conselho, né? Sim. Como que eu vou te dar um suporte para chegar até lá? Eu acho isso muito importante, porque às vezes a gente tem um sonho, mas não é palpável, porque me falta suporte, me falta ferramenta e falta conhecimento. Sim. Então, acho que a resposta de vocês casa, né? Ela tem a sua parte, mas tem a nossa também. E o que a gente puder fazer para te ajudar, um somatório. estaremos ali. E isso não Exatamente. existia, isso foi muito bem construído. Uhum. Mas
tudo pode ser melhorado, ajustado, mudado, adequado, porque o mundo pede adequações o tempo inteiro. Perfeito. E aí, falando, né, do que já foi construído, a gente acompanha, o Max falou muito bem no início, que o nosso conselho se destaca muito entre todos os conselhos. Eu sou lá do interior do Pará e lá a gente nunca ouviu, no meu processo de graduação, eu nunca ouvi falar sobre conselho, eu não fazia ideia que a gente tinha um conselho. Eu descobri isso lá, formando quase. E quando eu vim pra cá, eu vi uma diferença muito grande. E vocês trazem no slogan de vocês continuidade. E aí, Max, me conta, continuidade de quê exatamente? Eu inventei um bordão nessa campanha. Que o caminho certo não se interrompe. Tirando esse, o caminho certo não se interrompe. E por que não se interrompe? Nós vivemos realidades muito diferentes dentro do estado de Minas Gerais, né? 853 municípios, muita gente concentrada em determinadas macro-regiões, pouquíssimas pessoas em outras regiões mais distantes. Falar que o Conselho consegue atender da forma que gostaria, eu acho que a gente não consegue falar isso. Mas a gente tem condições, capacidade e pessoas dispostas a fazer isso melhorar. Fazer com que o interior fique mais próximo do centro, fazer com que profissionais referências aqui vá para o interior, que a gente aumente a rede de delegados, para que tenha representatividade mais do que já tem em todo o estado. Então, eu acho que a ideia é mais ou menos por isso, né? Então, o que tem dado certo, time que se ganha, a gente não se mexe, né? E tem toda uma questão de uma construção, né? Já que tocou nesse assunto, de toda uma mudança de rota gigantesca que aconteceu. Hoje em dia, o Conselho tem compliance, tem estrutura administrativa, tem estrutura física, né? Que é importante. Diga-se de passagem, que estrutura física. Uma casa nova, tem um corpo de profissionais que roda de forma quase que autônoma, isso que é compliance, né? Assim, E isso dá pra gente da Chapa 1 a possibilidade de sonharmos com a busca de outras possibilidades, de talvez alcançar o que não foi possível ser alcançado, porque estava sendo feito um alicerce, uma construção ali muito importante. Então, vamos dizer que a gente chega numa fase de acabamento mesmo. Não de acabamento de acabar, né? Mas de acabamento de talvez modelar outras estruturas que ninguém consegue fazer tudo, né, gente? Sim. É Não impossível. dá, né? Quem faz tudo não faz nada. Né? Vira um ornitorrinco. Acho que é o pior tem erro, pico, né? mas não é Querer fazer pato, tudo. que tem pena, mas não é galinha. E no final das contas, eu acho que a ideia é bem essa, assim. É usar tudo que foi construído de uma forma muito, muito importante, muito bem pensada, de uma estrutura administrativa muito bem organizada para que a gente busque o que o Max falou, atingir e buscarmos outros projetos, como a Roberta falou, e eu acho que a gente vai trocar alguma ideia sobre algumas dessas coisas também. Entrando nessa pauta que você citou, Hugo, de projetos, nós sabemos, né, que a gestão atual tem muitos projetos, né, muitos eventos, assim, voltados para sanar dores que existem na nossa profissão, né? E a gente sabe que tem muitas dores latentes atualmente no nosso mercado. Mas vocês, o que mais preocupa a chapa de vocês, assim? Esse é um problema que merece a atenção da nossa gestão se formos eleitos. O mercado, a formação, a valorização profissional. Qual que é o principal ponto que mais preocupa vocês aí, Roberta? Eu, quando recebi o convite, eu já tinha minha proposta. Eu me preocupo com a formação. Professora, né? A formação. Né? Eu quero, e a Chapa 1 deseja, uma formação de excelência em todos os pilares. Em todos os pilares. Portas abertas, acolhimento e reforço em todos os pilares que a gente acredita que sustentam um profissional de excelência. A formação. Então, eu aceitei fazer parte da Chapa para que esse processo de formação se torne de excelência. É o que eu me preocupo. Formar pessoas e profissionais. E eu não muito acredito. feliz. Eu sou uma pessoa. Antes de ser fisioterapeuta, eu sou Roberta. Exato. Tá? Eu sempre falo isso em sala de aula. Eu não acredito num bom profissional sem a lapidação de uma excelência como pessoa. Então, formação para mim é pessoa e profissional. É o que eu acredito. E a Chapa 1 tem esse processo, pessoa profissional.
E eu fico muito feliz de ouvir isso, Roberta, porque eu também não sou professor de faculdade, né, mas eu dou cursos, e a Natália também trabalha com esse público. E a gente tá diretamente com o aluno ali, né? E a gente vê muitos gaps que são inerentes à formação. Exato. E eu acredito muito que quando a gente tem uma formação muito bem estruturada, muitos desses problemas que eu levantei aqui questionando vocês são diminuídos lá na frente. Com Porque certeza. faz parte da formação, Com né? certeza. Sim, e mais do que isso, né, Roberta? Assim, nós que somos professores, a gente se importa o tempo inteiro com isso dentro de sala de aula, fato. Mas, como o Alan disse, saem com gaps. E isso é impossível não sair. Uhum. E a gente não pode largar a mão de quem já saiu. Então, a ideia é, do curto, médio e longo prazo, um cuidado e uma assistência, assim, né, bem integral. E mais do que isso, a gente sabe de outras dores importantes que a profissão tem, né? Assistência domiciliar, a gente sabe que é um fazer profissional que grandíssima parte dos profissionais hoje está na assistência domiciliar, né? E nós nos importamos com isso de uma forma muito importante. No que está acontecendo na ponta, né? Como que a gente pode ajudar? Qual o caminho que a gente pode trilhar junto, né? E tem uma série de outras questões que são relevantes para as negociações, né? Com operadores de plano de saúde, né? Um profissional que se formou e que tem ali um bom, né? Um bom leque de possibilidades terapêuticas, mas que às vezes ainda não tem um local para ele atender. Então, tudo isso está no nosso radar desde sempre, está nas nossas propostas e a gente vai entregar isso de uma forma muito legal. E o que o CREFITO 4 se diferencia muito é que uma função do conselho, ela se diferencia da função de associação, né? Associação tem a função de promover evento científico, capacitação, alguns pareceres, né? Principalmente as associações de especialidades, mas o que o conselho tem feito em alguns bons anos é conseguir capacitar, conseguir treinar, conseguir gerar habilidades em alguns profissionais que são habilidades fundamentais para que ele consiga entender melhor o mercado de trabalho, que ele consiga, algumas capacitações técnicas, melhorar o seu know-how de atuação. E apesar de não ser uma função primária do conselho, ele já faz isso muito bem. E a nossa ideia é fazer isso melhor ainda e por todo o estado, né? Eu conheço alguns fisioterapeutas lá do Vale de Jequitinhonha, região que tem 500, 600 fisioterapeutas. Uma vez, eu lembro de um caso que eu atendi um paciente no João 23, tracostomizado, uma lesão C5, C6, completamente dependente para as atividades de vida diária. Eu reuni online com os fisioterapeutas da cidade, 4 fisioterapeutas numa cidade, que eles atendiam de saúde da mulher e ortopedia. Nunca tinham pegado um paciente tracostomizado que mal respirava. E isso, assim, enquanto profissional, não tinha obrigação nenhuma de fazer. Então a gente vê que é muito distante. Como a gente tem profissionais aqui que são referência, a gente tem profissionais que nunca viram esse tipo de paciente, não sabem manejar. Então, apesar de não ser uma função prioritariamente de treinar, capacitar, o conselho faz muito bem. A nossa ideia é andar junto com as outras associações para que isso funcione melhor ainda, né? Perfeito. A gente tem, como o Alan bem disse, muito contato com esses profissionais. A gente tem eventos aqui e a gente ouve muito isso, Max, de receber alunos que vêm do sul de Minas, do norte de Minas e fala que, caramba, eu nunca imaginei que o fisioterapeuta poderia atuar na fisioterapia aquática. Coisas que pra gente que talvez estejamos aqui, né, esteja aqui, já acha normal, e lá não, né? Então é muito importante. E ouvindo vocês falando sobre todas essas propostas, eu vou me colocar na posição de eleitora aqui. E eu quero ouvir de vocês, claro, mas vou direcionar para o Hugo. Como que a gente vai transformar, como que vocês irão transformar tudo isso em ação? Porque as propostas são maravilhosas, mas como que a gente vai fazer acontecer tudo isso? Bom, muito do que eu disse na minha fala anterior já dá um subsídio importante para isso, né? Então, a gente tem toda uma questão administrativa, estrutural, física, né? E de compliance muito pronta para que a gente consiga fazer isso tudo rodar, né? Mais do que isso, o nosso time é muito grande, né? O nosso apoio é importantíssimo, de profissionais referências. E eu acho que vale uma fala muito legal, assim, né? Porque as nossas referências não se encontram só na região central, só na região metropolitana de Belo Horizonte. Na chapa nós temos referências do norte, do noroeste, do Vale de Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do sul, do Triângulo Mineiro. Então a gente tem referência em todos os lugares. E a ideia é que essa referência não fique lá, que essa referência traga a sua referência para um lugar que não tem essa referência e que a gente consiga fazer um intercâmbio. Então, tudo que nós propusemos, existe um estudo de
obviamente, se é possível ou não executar, e nós não proporíamos absolutamente nada que não fosse exequível. Então, tudo que está na nossa revista, nas nossas redes sociais, no nosso site e na nossa boca, tem todo um respaldo importante de um pensamento estruturado e organizado para a gente não vender sonho. Nós queremos, na verdade, dividir sonhos com os profissionais e vender coisas, obviamente, que são fáticas e vão acontecer. Então, eu não sei se eu respondi muito bem, mas é por aí. Tudo que foi construído foi muito bem organizado, pensado em cima de uma estrutura que a gente pega pronta, né? Estrutural, administrativa, para que a gente consiga tocar sonhos e projetos que talvez não puderam ser executados num determinado momento e outros que são nossos, né? Do nosso coração e da nossa vontade. E que isso vem de um embrião nosso também, né? Você falou de continuismo, mas existe toda uma questão embrionária nossa, de vontades próprias, de escutas nossas, de anseios nossos e de uma individualidade da Chapa 1, de particularidades que existem na chapa e que não necessariamente precisam de conversar com absolutamente nada. Perfeito. Muito bem respondido, porque é aquilo que a gente fala, né? Às vezes, o que é óbvio também precisa ficar muito bem esclarecido. Sim. Porque enquanto profissional que às vezes cobra muito do conselho, né? Na maioria das vezes a gente cobra muito, a gente atribui muita responsabilidade no órgão, a gente fica nesse questionamento. Tá falando, mas e aí? E é muito bom ouvir como que isso vai acontecer e o quanto que isso vai impactar na nossa valorização, que é o que a gente sempre fala aqui, que a gente sempre traz pessoas para falar disso. E é perceptível, né, que vocês estão muito preparadas para esse desafio, porque é um desafio, né, representar milhares de fisioterapeutas. É uma missão muito grande e com isso vem grandes responsabilidades, né? Então, pra gente, né, enquanto profissionais da classe, né, é muito bacana ver que vocês estão preparados, estão muito bem elaborados em comunicado mesmo, né? Como é que fala, gente? Em harmonia. Em harmonia, exatamente, né? Vocês estão muito bem alinhados, acho que essa é a melhor palavra aqui. Em relação a tudo que vocês vão realizar, né? Caso estejam ali na linha de frente. Mas eu gostaria de saber para vocês, como que o profissional que está lá, na linha de frente, né? Porque sabemos que vocês estão em prol da profissão, mas também em prol do profissional, né? Como que eles vão perceber essas mudanças, essas ações no dia a dia? Posso ir? Eu sou um profissional da ponta mesmo. Tava contando meu histórico do final de semana aqui, que milhares de horas de plantão. E sempre foi assim. Eu acho que nós, da terapia intensiva, né, Hugo, a gente tem uma mania de trabalhar demais, né? Ou a gente gosta muito de trabalhar, ou a gente gosta muito de dinheiro, né? Mas, enfim, é por amor? Então, amor aos boletos, né? Mas assim, se eu tava em dinheiro, no meu não eram novos tempos. Mas assim, brincadeiras à parte. Trazendo, Alan, para a realidade da terapia intensiva. Eu tenho uma vontade muito grande que a gente consiga, principalmente, articular aqui no tocante a Minas Gerais, com a Assembleia Legislativa, para que desenrole o projeto de lei que aprova os fisioterapeutas, né, que obriga os fisioterapeutas a estarem presentes dentro das UTIs 24 horas. Esse é um projeto que foi construído, né, junto com a Comissão de Assuntos Parlamentares do CREFITO. Foi sancionado em 2021, mas não foi sancionado como obrigatoriedade, e sim como uma recomendação, e aquilo, né? Tudo que é recomendado não é obrigado. Mas a gente está no movimento, fizemos algumas audiências públicas, eu representei a AMF à época, tivemos representantes da Sobrafir, então eu acho que isso dentro da terapia intensiva é uma dor muito grande. A gente precisa articular isso, porque o conselho não pode chegar e falar assim, vai ter fisioterapeuta 24 horas, uma vez que tem uma RDC que fala que é só 18 horas, né? Mas a gente pode articular, né? É por isso que a gente precisa também de profissionais, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais na políticas, para que a gente fale, olha, ajuda a nossa classe, né? A gente estava em Brasília, né? Eu e o Kaique, né, coordenador geral da MF Jovem, da MF, no dia 25 de março, e o presidente da audiência é um médico, entendeu? Sim. Lutando por questões da fisioterapia e da TO. A nossa dor passa, às vezes, por pires, né? Da boa vontade de outro que não sente a nossa dor e que não conhece a nossa realidade e, às vezes, desconhece de forma profunda um fazer profissional que, para nós, é muito claro, né? Então, assim, toda essa conjuntura precisa de uma construção coletiva em prol de outras questões e de outros voos, né? Assim,
exemplo, tinha um médico nessa comissão, provavelmente porque foi estruturado todo um projeto para que ocupassem esses locais, e a gente precisa de ocupá-los também. Essas parcerias são essenciais. Essa interlocução, não só com a Assembleia, com as câmaras municipais são essenciais. Porque nós estamos falando de ponta, e a ponta tá quem está no município. A Secretaria de Saúde, As secretarias de saúde, ocuparmos esses espaços, fomentarmos essa ocupação de espaço e termos interlocução, diálogo com quem está na ponta. Porque é o prefeito, o secretário de saúde e o coordenador de serviço que sabem muitas das vezes do que está acontecendo ali. É o profissional que está lá embaixo, na ponta, na assistência, né? Que está lá pegando o boi pelo chifre, que sabe da demanda, e ele está no município. Então, é um trabalho conjunto entre Assembleia, entre secretarias municipais, entre prefeituras e uma série de outros atores importantes e essenciais para que nós consigamos, de fato, colocar para que tudo rode. Não existe uma... Né? Não pode ser algo isolado em tempo e espaço sem conexão com o mundo real. Então, isso é extremamente necessário. E essa nossa teia, né, de profissionais na chapa, né, e de outros tantos profissionais que nos apoiam vão otimizar isso de uma forma exponencial. Perfeito. E eu volto a dizer, a gente tem que saber... Eu acho que desde a graduação, Roberto, desde o primeiro período, eu acho que tem que ser apresentado sabe, porque tem o aluno que ele começa a cursar fisioterapia por emoção, né? Não sabe direito, não fica, mas tem que ser apresentado para os alunos qual que é, de fato, a função do conselho. E não tem que entrar naquelas aulas de bioética, não. Sim. Tem uma aula só disso, uma aula de o que é a associação, qual que é a função da associação. E existem X associações, essas de especialidades, essa de fisioterapeuta geral, tem a WPCT, tem que explicar qual que é a função dos sindicatos, né? Então, se a gente fala de questões trabalhistas, de salário, de melhoria, de piso salarial, né, a gente não consegue cobrar isso do conselho. O conselho articula, né? Mas... Eu acho importante falar também dos objetivos e ações, COFITO, CREFITO, Sim. porque eles realmente, isso né, tem que ser introduzido o mais rápido possível na graduação. E a gente que está dentro de sala de aula, eu que dou disciplinas variadas, né? Quando eu falo de eletrotermoterapia, independente de não ser privativo de nada, e a gente usa muito na terapia intensiva, né? Eu trago a resolução que regulamentou a especialidade de fisioterapia na traumatortopedia da esportiva. E o pessoal acha meio jabuti no poste, assim, no começo, falando, por que ele está falando disso? Eu falo, nada acontece sem regulamentação. A técnica e a ciência, eles precisam de um embasamento legal da finalidade. Então, a gente tem que entender que é uma tríade que precisa de caminhar junto. E quando o profissional em formação e o profissional formado se empoderam dessa informação, eles conseguem entregar um produto para o paciente, para o cliente ou para o usuário deles completamente diferente. Porque a informação traz formação. Então, isso faz todo sentido nesse desfecho. E faz parte da formação que nós comentamos, né? Exatamente, eu ia comentar exatamente isso. Porque, enquanto estudante, mais uma vez, vou trazer para a Roberta falar um pouco melhor, na maioria das vezes, você se depara com um estudante que está ali beirando a formação, que não sabe a diferença do COFITO e CREFITO. Sim. Que não sabe que não depende necessariamente do conselho para ter tal benefício. E eu queria que você falasse um pouco melhor, você falou que desse acolhimento com os estudantes recém-formados, principalmente, o que o conselho, o que vocês vão fazer para que isso se torne, de fato, uma mudança concreta? Para que isso de fato aconteça, para melhorar ali essa chegada de informação a esses profissionais, recém-profissionais. Um dos projetos, né, da Chapa 1 é o Alavancar, né, onde nós vamos, com toda a praticidade, sem muitas questões mesmo burocráticas, né, lapidar esse recém-formado, dar o suporte mesmo. Então, assim, esse projeto é o meu queridinho. Posso falar de coração que é o meu queridinho. Que é realmente dar suporte em tudo que eles precisarem. Tá? E de uma forma prática, sem muita burocracia mesmo. Isso é o meu verdadeiro sonho, se a Chapa 1 estiver, né, nessa representatividade, o meu queridinho, é o projeto Alavancar. E aí eu vou direcionar para vocês dois também, de uma forma bem breve, aí, uma pergunta. Qual ação você acha
né, Max, você vai entregar, caso eleito aí a chapa, de uma forma muito concreta para nós profissionais? Eu não faço nada sozinho, né? Ainda bem que eu tenho um time, um time gigantesco. Mas, Natália, eu represento uma classe de fisioterapeutas jovens, de fisioterapeutas que estão na linha de frente com o paciente, de fisioterapeutas que estão em uma posição que muitas das vezes é terceirizada, muitas das vezes é quarteirizada, muitas das vezes briga por melhores condições, até mesmo de atender os pacientes dentro do hospital. Então, eu tenho muitos olhos para isso. Um dos tocantes é a proposta da gente articular com a Assembleia a regularidade, né, a regularidade do projeto de lei da fisioterapia 24 horas na UTI como obrigação, além, né, de articular também com as secretarias de saúde, secretarias municipais de saúde, maiores vagas e ampliar o acesso da população ao serviço de fisioterapia e de terapia ocupacional. A gente esbarra muito em alguns hospitais que oferecem vagas para fisioterapeuta respiratório e na verdade, fisioterapeuta intensivista, na hora que vai contrata como fisioterapeuta respiratório. Muitas das vezes ele é colocado dentro da UTI, quando na verdade ele deveria estar na unidade de internação. Então, a gente precisa entender e clarear o ambiente, se dá para a gente, de certa maneira, articular junto com esses hospitais, direcionando as vagas para os especialistas, né? Então, seria mais ou menos nessa ideia, nesse caminho. O Max falou muito bem, né? Nós somos um time, e um time não formado pelos 18 candidatos somente. Nós somos um time de representatividade em todo o estado e que muniu os 18 da chapa de uma série de demandas e necessidades e que são importantes para a gente colocar no papel. Primeiro, eu faço um convite para que conheçam as nossas propostas, né? Então, Crefito no caminho certo, né? Tanto o site quanto o nosso Instagram. Lá a gente consegue mostrar melhor o portfólio do que a gente planeja. Mas eu acho que uma das grandes dores da profissão e eu acho que é importante a gente tentar melhorar essas condições da turma, né, e que eu me incluo nessa turma, eu tenho pacientes domiciliares, da assistência domiciliar. Né? O Max falou de terceirização, quarteirização, isso acontece de uma forma aviltante. Uhum. Nós sabemos que existe uma limitação no papel de atuação, mas no que for possível e legalmente estivermos dentro, né, das possibilidades do escopo de atuação do Conselho, tentar melhorar essas relações, esse mercado porque, no final das contas, é um mercado de quase todo fisioterapeuta, né? Sim. Quase todo fisioterapeuta tem um paciente domiciliar. Sim. Eu sou professor, Roberto é professor, e a gente sempre tem um paciente domiciliar. O Max pega segmento do paciente dele, muitas das vezes que estava internado no hospital, ou virou uma referência para alguma determinada demanda. Então, a assistência domiciliar é algo que é muito cara para a gente. E mais do que isso, nós temos uma ideia de um portfólio gigante de comissões para serem criados com a participação de profissionais, para que os profissionais estejam junto conosco, para que a gente busque essas dores específicas de cada uma dessas demandas e dessas dores. Então, isso está elencado, né, nas nossas propostas e fica o convite aí. E eu acho que o que os dois falaram é muito importante, né? Com muita humildade e respeito ao processo democrático. A gente espera muito estar lá, mas respeitando muito sempre a democracia, que é algo que é essencial e caríssimo pra gente. E por isso esses momentos, né, Alan? Por isso que a gente também quis trazer isso para deixar muito claro quais as opções a gente tem, o que a gente pode esperar de cada representante. Quer falar? Sim, eu ia deixar um recado para quem está nos acompanhando de onde encontrar, né? Você citou aí o perfil. Todas as informações vão ficar aqui na nossa descrição também, para caso você queira aí, né? Que eu sugiro, inclusive, Essencial. conhecer mais sobre os representantes, sobre as propostas, até porque a gente tem o quê? Uma semana praticamente para votar e é muito importante que a gente tome uma decisão muito sábia para isso, né? E o voto consciente, a gente só toma ele a partir do momento que a gente tem conhecimento, Perfeito. né? Gente, eu tô gostando de ouvir vocês, porque quando vocês apresentam as propostas, a Roberta até chegou a se emocionar, eu vi o olho dela brilhando, do que vocês planejam fazer, né? E eu tenho até uma opinião, assim, pessoal, né? Percepção mesmo, né, dos meus alunos dos cursos, do como eles enxergam, né, o mercado da fisioterapia. E eu fico triste, né, de entender que poxa, que pensamento limitado. Muitas pessoas já falam, eu tô formando, mas o mercado tá saturado.
Eu fico, meu Deus, muito limitado, né? O que eu posso fazer por esse indivíduo aqui? Por isso que todos os meus cursos, eu sempre tenho um módulo lá de gestão, de empreendedorismo, de marketing, para a pessoa poder abrir um pouco da mente e entender que não existe mercado saturado. Existe talvez um profissional que está estacionado. E eu queria entender de vocês, né? Devolver a pergunta, apesar da resposta, eu sei que vai ser motivadora, porque, né, compartilhamos de pensamentos e opiniões semelhantes, mas para as pessoas que estão nos acompanhando, o mercado está saturado ou ainda tem espaço para inovação? O que você acha, Roberta? Eu vou ser muito sincera. Eu costumo falar, porque como professora de graduação, de pós-graduação, escuto muito sobre isso e eu costumo falar assim, vou falar rasgado. Né? Ele está saturado para quem não sabe trabalhar, né? Para quem não sabe trabalhar, né? E o que é saber trabalhar? Todo esse processo administrativo, gestão, teoria, prática, saber acolher, ter humildade para reconhecer que você não sabe atuar naquela saúde, né? Porque muitos profissionais, eles pegam tudo, eles não têm humildade para reconhecer que ali, por exemplo, né, humildemente falando, não coloque para me atender uma paciente de saúde da mulher. Eu não vou saber. Nem para mim, gente. Eu não vou saber. Muito menos para mim. Então, a gente tem que ser humilde para reconhecer, né, que nós temos limitações teórico-práticas também, né? E não é só teoria e prática, é gestão, é administração, é o marketing. Então, assim, a gente precisa entender que um bom profissional, a excelência está no cuidar de várias situações, né? Então, eu não acredito nisso. Perfeito. Né? Eu tenho 30 anos de mercado e eu posso falar para vocês com toda certeza, tudo que eu conquistei, a fisioterapia me ajudou. Igualmente. Hoje eu vivo da fisioterapia em todos os cenários. Dentro de uma das nossas propostas, a gente tem uma ferramenta, Alain e Natália, que chama Business Intelligent, que é uma maneira de triar os locais onde tem talvez maior concentração de clínicas, de estúdios de pilates, né? Porque a gente segue aquele raciocínio claro, né? Se tem em uma rua, igual no meu bairro, em uma rua tem 3 estúdios de pilates. Eu vou abrir mais um naquela rua. Então é uma maneira, uma ferramenta que a gente propõe apresentar para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de triar, de ter uma visão ampla, macro da situação. Isso é gestão, né? Exato, né? Sim. Para que talvez ele procure outro local, outra rota, né? A mesma proposta dos coworks, né? De usar as salas da antiga sede como cowork para o profissional recém-formado atender, tanto terapeuta ocupacional quanto fisioterapeuta. Então, é um facilitador, né? Eu gostaria, na verdade, assim, eu nunca atendi os pacientes prioritariamente domiciliar, porque minha vida foi toda hospital, atendi 1, 2, no máximo, foram 3 pacientes domiciliares, mas eu vejo boa parte dos colegas que saem, ou vão para o domiciliar, ou vão para o Pilates, né? Talvez vocês vivenciaram isso, Sim. né? Então, a gente tem que propor ferramentas que ampliem os horizontes, né? E que se for Pilates domiciliar, que faça de uma maneira mais organizada, né? Qual o problema? Mais Justo organizada também. e que o paciente entenda que você tem o seu valor. Exato. E a ideia dessas várias trilhas que a gente propõe enquanto, né, que a gente traz enquanto propostas, é que elas não sejam o motorista da vida de nenhum profissional, mas que eles sejam Wazes, vamos dizer assim, que sejam caminhos e possibilidades, porque no final das contas o volante está na mão de cada um de nós. Quem escreve a nossa vida somos nós. Mas se alguém pode te dar talvez uma luz de um melhor caminho ou te mostrar que talvez aquela curva ali tá um pouquinho mais perigosa e talvez você tenha um atalho por ali e pode ser mais feliz naquele caminho, essa é a ideia, tentar talvez encurtar frustrações e erros com a experiência vivida por muitos de nós e com tudo que a tecnologia traz, né, de endosso para o que a gente está dizendo. Então, a tecnologia ajuda e, às vezes, a gente não sabe usar uma ferramenta tecnológica, né? Muita gente da nossa geração, assim, né, Roberta? Verdade. É aversa a IA. E eu falo com meus alunos, eu sou 100% a favor da IA, porque a IA não vai trabalhar por você, mas ela pode te ajudar a lapidar uma série de questões. Numa parada cardiorrespiratória, a IA não pode fazer nada por você, Sim. porque a IA não ressuscita ninguém. Sim. Mas, no final das contas, um conhecimento
conhecimento melhor lapidado, ou um caminho encurtado, ou um caminho com uma probabilidade maior de acertabilidade, faz muito mais sentido. Então, a ideia é essa. É encurtar caminho, é melhorar trajeto, é aproximar o profissional de uma possibilidade maior de sucesso. Essa é uma das grandes ideias. E, obviamente, com tudo isso, fazendo e cumprindo o principal papel do conselho, que é entregando assistência de qualidade para a sociedade. Esse é o nosso papel essencial, primordial, a base. É isso que o conselho prima por sempre. É garantir assistência de qualidade quantitativa e qualitativa para a sociedade. Perfeito. E você falou muito bem, né, do papel do conselho. E, às vezes, a visão do papel do conselho chega no profissional diferente. Na maioria das vezes, né? E a gente ainda ouve muito que o conselho é apenas um órgão fiscalizador. Claro que sim, é um órgão, e principalmente punitivo, né? A gente já fica com medo de chegar, conselho à nossa porta, achando que vai receber uma punição. A gente escuta isso, né? Conselho só serve pra isso. Ou então exato. Vê no grupo, né? Corefita em tal lugar. Não, e antigamente era como se fosse uma sirene mesmo, né? Apavorava. Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco mais desse assunto, porque é um assunto que ainda existe, a gente ouve muito e a gente atribui muito o órgão apenas a essa função. E eu queria que você trouxesse, Max, já que você começou a comentar, de fato, qual é o papel do conselho na fiscalização e, mais do que isso, por que isso é importante pra gente, né? Porque não é à toa que existe a fiscalização. A função primária é essa, né? É fiscalizar, defender o profissional, mas, acima de tudo, defender a sociedade, né? Então, a gente precisa... Por que defender a sociedade? Quando eu falo isso, às vezes me perguntam, mas o conselho tem que defender a sociedade? Mas pensem comigo, um profissional que se passa por fisioterapeuta, que se passa por terapeuta ocupacional, atendendo, imagina isso dentro de uma UTI. Um profissional gerenciando uma ventilação mecânica que não tem formação para tal, fazendo de maneira desregrada. Se não houver um conselho que defenda a sociedade deste falso profissional, acabou. Vidas em riscos. Né? Em risco. Então, assim, a fiscalização, ela já teve essa cara de punitiva, de certa forma agressiva. Hoje, eu acredito que tem uma certa... O Hugo pode falar até melhor sobre isso, mas a gente tem uma certa fiscalização educativa que orienta o profissional. Eu acredito que um dos grandes gargalos é a própria evolução, né? Dentro das clínicas, né? Talvez a evolução seja o maior gargalo aí, né? Às vezes o profissional não sabe muito bem qual o documento ele tem que ter, quanto tempo ele tem que guardar um prontuário. E a fiscalização, ela vem no caráter de educar o profissional, né? Não é multar, fechar, né? É claro que em alguns casos acontece, mas aí até entra Ministério Público e outros órgãos aí que se fazem executar. Mas a ideia é que o profissional, primariamente, ele seja respaldado pelo nosso conselho, mas que ele seja fiscalizado, mas, acima de tudo, ele seja educado para que ele não peque, né? Não erre, né? E é uma premissa básica, assim, no geral, essa é uma história que para mim é muito superada. Eu acho que quem geralmente fala disso é porque na fiscalização encontrou alguma irregularidade ali. Isso não é um problema tão grande, não sei que seja alguma coisa muito grave, assim. Existem prazos para regularizar, momentos de defesa, não existe sumariedade, nem pode existir. Hoje em dia, isso não existe no mundo, né? Ou não deveria existir, a não ser em ditaduras. Isso não acontece. A pessoa tem possibilidades de se regularizar, de apresentar documentos, se justificar, né? Quem nunca deu uma tropeçada na vida? Quem nunca teve um problema? Né? Então, assim, mais do que isso, os fiscais têm um papel muito legal de conversar, de orientar. Somos colegas, né? Não tem por que prejudicar ninguém. Então, eu acho que isso vem de uma construção, às vezes, de quem não gostou de ter uma irregularidade encontrada e talvez não conseguiu buscar o melhor caminho ou que quer persistir no erro. Então, assim... Todos os eventos do Crefito, né, que existiram e que nós faremos, sempre vão ter o respaldo dessa questão legal, do embasamento legal, né, dessa demanda fiscalizatória, porque é papel nosso e a gente protege a sociedade. O Conselho tem que proteger a sociedade. Nós, enquanto profissionais da saúde, já deveríamos primar por isso sobremaneira, né? A gente brincou aqui que eu não... Né, talvez encaminharia para a Natália, saúde da mulher e tudo mais. Eu também, mas eu tenho que saber encaminhar, pelo menos. Esse conhecimento
é básico e necessário, né? importantíssimo. Saber quanto devo encaminhar, né? Exatamente. Então, assim, essa questão fiscalizatória, ela é educativa. Ela culmina numa punição depois que todos os prazos legais forem se esgotados. E isso não é vontade de um CREFITO ou de outro, de um conselho ou de outro. Isso é legalidade estrita. E se você não cumpre com a legalidade, você está prevaricando. Isso é um crime administrativo. Então, existe um limite para tudo isso e existem possibilidades. Então, a educação é essencial. A educação acontece e vai acontecer nas capacitações, nos eventos, e o profissional tem, mesmo assim, os prazos para se regularizar. Isso é algo primordial e essencial, né? E as próprias comissões, né, câmaras técnicas, elas têm a função disso. Às vezes, elaborar uma cartilha, um manual de boas práticas dentro daquilo que é de competência da comissão, ou seja, de atendimento domiciliar, de respiratório, terapia intensiva, ortopedia e afins. Então, o objetivo sempre vai ser esse. Evitar que o profissional tenha uma visão deturpada do conselho. Sim. Sabe? A gente, desde que eu formei, eu sempre procurei o conselho, mas eu também já estava dentro do movimento de associação, então eu nunca tive uma negativa. Nunca tive uma negativa. E eu acho que isso é inerente à função do conselho, né? O conselho está ali para garantir nossos direitos e deveres, né? Temos deveres. Exatamente isso. Ó. E tem uma coisa muito importante que eu acho que não poderia faltar. Porque existe um papel diferente dos regionais para o federal. Sim, o federal perfeito. É que regulamenta, os regionais cumprem e fazem cumprir o que é emanado pelo Conselho Federal. Então, o que acontece aqui em Minas Gerais, acontece no Pará. Inclusive, anuidade, fiscalização, o que é legal e ilegal. O CREFITO 4 não tem poder de criar uma norma específica para um exercício profissional específico que não é regulamentado pelo Conselho Federal. Então, assim, existe todo um regramento que merece e deve ser cumprido. Perfeito. E tudo bem, acontece de eventualmente alguma coisa passar, a pessoa não saber, desconhecer, e o papel é esclarecer, ajudar, ajustou, tudo bem, segue o jogo. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que era importante essa dicotomização. Sim. E eu quero até te fazer uma pergunta daqui a pouco sobre justamente isso, porque às vezes a gente acha que tudo é função do conselho. Tudo é função do CREFITO, né? E a gente tem vários órgãos e cada um tem ali sua responsabilidade. Mas já vou te fazer. O que quer dizer CREFITO no caminho certo, gente? Conta pra gente. Primeiro, né? Isso aqui foi algo tão espontâneo, né? De se fazer. Foi de uma espontaneidade que vocês não têm noção. E acabou virando. Alan, o que significa CREFITO no caminho certo? Que ecoa na minha cabeça. CREFITO no caminho certo. O Hugo e a Roberta sabem bem sobre a outra gestão do conselho e o caminho que essa gestão construiu, a gente pretende dar continuidade e melhorar, sempre melhorar, entende? Então, foi aberto, foi construído, tem dado certo e a gente vai fazer dar mais certo ainda. E com a nossa cara, né? O que é importante, como eu já tinha dito, né, Roberta? Com a carinha linda de cada um de nós aí, com as nossas peculiaridades, com os nossos sonhos, com os nossos desejos. E quando eu digo nossos, não são nossos dos 18, e sim esperamos que seja com dos 43, 44 mil profissionais que existem no estado, que independente, né, do voto, no final das contas está todo mundo no mesmo barco, e a gente espera que a gente esteja no barco juntos e com todos contribuindo. Eu acho que essa é a ideia, a mão dada para que a gente busque coisas boas pelas profissões e para a sociedade. E assim, eu acho que é importante falar que a gente não pode ter amadorismo no serviço, numa autarquia federal. A gente não pode achar que nós podemos fazer, a gente tem que ter certeza que a gente pode fazer ou não pode fazer. Então, ser amador numa autarquia federal é destruir duas profissões gigantescas para a saúde pública do Brasil. E no tocante a isso, na nossa chapa se mantém 3 pessoas, né? Karina, que é de Juiz de Fora, José Avelino e Álida. Nós precisamos dessas pessoas que ajudaram a construir o caminho, que têm força de vontade, que têm sangue nos olhos para fazer mais e melhor, e para que o caminho certo ele continue de fato, sendo trilhado, né? Então, amadorismo jamais, né? A gente tem, né, clara certeza disso. Eu volto a dizer na minha fala, a gente está sempre aprendendo e sempre querendo melhorar. Jamais nós somos os detentores do saber completo, né? Nós temos ideias, temos propostas, temos um time jurídico extraordinário, né? Queremos gestão de pessoa, compliance, estrutura física. Muito apoio.
a nossa rede de apoio, né? Gigantesca. Então, eu acho que tem tudo para dar, tem tudo para dar certo. Construção e essência, né? É isso. Porque se vocês procurarem a nossa essência, a nossa construção, ela é muito positiva. Nossa história. Sim. O que eu tô achando legal, assim, obviamente vocês estão representando os 18, e acredito que eles também têm perfis semelhantes ao de vocês, é que são pessoas mistas, né? Diferentes, com certeza. O Max é um pouco mais jovem, ele representa ali o âmbito hospitalar, vocês dois estão na docência, no atendimento domiciliar, você é mais à frente da gestão. Então isso Muito jovens também. Jovem. Mas eu Só falo mencionando, né? Deixando claro. Vocês entenderam, né? Vocês têm 20, 30 anos de carreira. Max tem Eu o quê, tenho Max? 20 anos. Coitado, gente. Rodado no Minério. Mas são 6 anos. São 6 anos de Viu? formado. Então, assim, tem diferenças e estão ali na frente, né? Representando as pessoas que estão aqui com histórias similares a de vocês. E isso é muito interessante. E isso até, eu acho que entra numa parte de até inspiração para quem um dia se imagina aí do lado de vocês, né? Isso é importante, Sim. porque ninguém é. Nós estamos. Eu sou Sim. o Hugo Pereira Goretti, fisioterapeuta e que tenho os meus bens que são meus, que são os meus filhos, que são as coisas mais importantes. O resto nós estamos. Exato. E quando a gente está, a gente tem que estar de coração e para fazer coisa boa. Porque eu acho que isso é inerente a um legado, a uma coisa que se espera. E isso nada mais justifica do que a história do Max que está aqui, né? O Max veio, assim como eu, fui da MF Jovem, mas o Max foi do Crefito Jovem, né? Então, assim, foi algo que ele viu, vislumbrou, Exato. enxergou, alguém sonhou e chegou. E o sonho é para todo mundo. Sim. Eu disse o volante, mas o lápis e a caneta da nossa vida tá na nossa mão. Sim. Vamos escrever. Eu acredito que quando vocês receberam um convite, alguém de representatividade esteve lá na frente que vocês lembraram, né? Daquela pessoa, se inspiraram naquela pessoa que esteve ali algum dia, né? Vocês falaram muito sobre não trabalhar sozinhos, né? Sozinhos, eu falo vocês 18. Vocês querem contar com o apoio dos fisioterapeutas. O que vocês pensam assim, em mente para fazer com que essa classe se engaje e compre o sonho de vocês? Então, eu acho que esse processo a gente iniciou, obviamente, de uma forma não tão ampla, porque nem todos participaram da construção desse projeto. Mas esse projeto é construído a muitas mãos, muito mais do que se imagina. Sim. E mais do que a construção de um projeto, para a execução desse projeto, a gente quer participação ostensiva da profissão. Repito, independente das escolhas do dia 23, né, eu acho que todos temos que estar juntos, remando para o mesmo lado. E eu acho que só se cresce dessa forma, né? Então, através muito dessas comissões, de uma proximidade, dessa teia de delegados, dessa representatividade dos 18 da chapa, mais do que de áreas de atuação, mas também de regiões onde residem, onde trabalham, né? Onde escolheram e criaram ali o seu nicho laboral. Então, tentando enxergar a cara do município pequeno que tem 4 fisioterapeutas e do município grande que tem, sei lá, 10 mil fisioterapeutas, como na região metropolitana de Belo Horizonte, né, região metropolitana que a gente tem aqui. Então é isso, é proximidade, é escuta, é porta aberta. Hoje em dia a gente não tem só porta física, graças a Deus, os processos acontecem muito na palma das nossas mãos, sim. né? E isso facilita em curta distância, facilita caminho, a desburocratização do processo passa por isso, né? Ninguém precisa de vir a Belo Horizonte ou ir a uma subsede para fazer nenhum processo. Você resolve pelo WhatsApp, pelo e-mail ou conversando com a inteligência artificial, muitas das vezes. Então, essa proximidade que eu acho que essa contemporaneidade traz pra gente facilita esse engajamento. Mas o sonho é grande, assim, além, Natália, de envolvimento, de participação maciça. E eu acho que a gente pode conseguir isso em razão disso. Nós temos pessoas que participaram, Roberta, Patrícia, de formação, assim, de milhares de profissionais. Renan mesmo, Rezende. assim, Renan, sabe? Eu participei de um pouquinho, mas quem sou eu perto da história dessa galera? Então, assim, são pessoas que enxergam em muitos de nós, assim, referências, proximidade, verdade e algo que não é abstrato, é real. Essa pessoa existe. Ela estava comigo dentro de sala de aula, o que você falou de Roberta aí. Então, assim, eu acho que isso faz com que nós tenhamos, de fato, a possibilidade muito maior de alcançar esse sonho, que é de tocar o maior N possível de colegas. E é isso. Acho que a Roberta quer falar, mas deixa eu falar um pouquinho antes. Eu não fico o tempo todo, ou a boa parte da minha vida,
de terno e gravata, não. Tô de privativo mesmo, Crocs no pé. Mentira, eu não uso Crocs, não, tá? Pois é, eu não uso Crocs, não. Mas eu tô lá, né? Eu canso de conversar com meus colegas no plantão noturno, no plantão diurno, agora na coordenação, né, assumindo essa responsabilidade grande de 28 profissionais sobre a minha coordenação. Se eu não for na frente, ajudando, pegando na mão, discutindo, elaborando, pensando junto, não vai. Entendeu? E não vai ser assim, não vai ser diferente assim, né, no conselho. Então, a ideia contem conosco, de verdade, se aproximem, porque o que eu recebo muitas das vezes é assim, o conselho não me representa, o conselho não faz nada pela gente, aí eu devolvo a pergunta, mas o que é não fazer nada por você? Aí a pessoa, não aumenta meu salário. Aí eu falo, volto naquilo, sabe? Não, peraí, calma, vamos recalcular a rota. Entendeu? Então, assim, se falasse assim, não fiscaliza, aí eu ia falar assim, não, realmente aí não te representa mesmo. Não defende suas prerrogativas, aí realmente não te representa. Agora, né, misturar as coisas, né, então eu acredito muito da gente de estar sempre juntos, e não é demagogia, de fato estar de portas abertas, literalmente, telefone na mão e de fato presente na vida das pessoas. Acho que é isso que todos esperam, né? E assim, a primeira reunião que a gente teve, em dezembro, eu saí dessa reunião extremamente emocionada. Porque representar é uma responsabilidade. O primeiro post que eu fiz no meu Instagram, tantos alunos me falando, eu vou votar na Chapa 1, porque a senhora, né, está presente na Chapa 1. Então, para mim, é uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade gigante das pessoas. São 25 anos em sala de aula e em várias instituições, graduação pós. Então, a confiança que as pessoas depositam em mim. Muito grande. Confiança não é só como profissional, é como pessoa. Elas me pedem conselhos para a vida. Né? Então, assim, é uma responsabilidade gigantesca. E assim, e com muita vontade de pegar o que os meninos falaram, as dores, e transformar as dores em ações positivas para os profissionais e para a sociedade. Eu acho que essa responsabilidade, ela vem muito de vocês terem consciência que não é somente um cargo que vocês estão assumindo. Vocês estão lidando com sonhos, com famílias, com perspectiva de futuro, né? Enquanto pessoa, enquanto profissional. De vida. Exatamente. Então vai para além da fisioterapia, isso, né? Isso, para mim, é fundamental. Você transformar a vida, para mim, isso é a minha essência. É inegociável, né, Rosa? É negociável, você transformar a vida com várias daquela ações. pessoa, né? E os 18 que estão na chapa... Tem esse pensamento, né? No primeiro encontro eu vi isso. Perfeito. Muito bonito ouvir vocês falando. E a gente estava conversando esses dias, nós três, e aí a gente mencionou o nome de alguns professores que compõem a chapa. E aí, brincando, a gente fala, nossa, esses aqui já formaram dos 40, cerca de 15% no mínimo. Então, é muito bom realmente a gente ter essa representatividade mesmo. Vamos levantar uma pauta quente? É um dilema polêmico. Podemos. Piso salarial. Falou de salário, abriu essa brecha. E aí, queria que vocês comentassem um pouco mais aí, Hugo, pra gente, sobre essa pauta quente que a gente tá lutando aí, né, pelo piso há algum tempo. E que você trouxesse, principalmente, qual é o papel do conselho nisso, porque a gente sabe que não depende só do conselho. Então, o piso salarial, ele pode vir de algumas formas específicas, né? Por convenção coletiva, através de, né, o dissídio, que é uma demanda sindical, ou por projeto de lei. Então, o piso salarial, nessa primeira parte que eu toquei, ultrapassa a capacidade e a gente sabe do limite estrito de atuação do conselho. Então, o conselho não pode agir fora ali do que, né, lhe é demandado por lei de criação, que foi a Lei 6.316 de 1975. Fora isso, a gente pode articular com atores políticos, e é o que a gente trabalha de forma... né, o Max na MF e todos os outros atores sempre trabalharam no que diz respeito a essas questões, a busca por esse entendimento, a compreensão e, mais do que isso, por comprarem, né, essa demanda social da categoria, que é o piso salarial. Então, o grande trabalho do CREFITO tem que ser em cima
né, dessa questão de conversa mesmo nos bastidores e na parte explícita, como tem sido feito há um bom tempo, de que o fisioterapeuta merece e precisa de ter isso reconhecido e que precisa disso por lei e que pelas outras formas que poderia ter sido feito, não foi feito. Então, o papel do CREFITO, mantendo a legalidade estrita do que pode ser feito, é isso, articulação política suprapartidária, mas é uma política de classe, né? Em cima de uma demanda da categoria, de uma demanda social e de uma construção que vem sendo feita há muito tempo, né? E que a gente precisa de realmente ter isso como um ganho para a categoria. Perfeito. Sabe por quê, Hugo? Esses dias eu estava refletindo. Tem uma discussão muito grande dentro da terapia intensiva, e aí voltando dentro da minha realidade, que eu vivo todos os dias, que eu não aguento mais o plantão. Eu vou largar o plantão. Eu vou parar de dar plantão. E eu vejo bons fisioterapeutas falando isso. Por questões salariais mesmo. Sim. Às vezes não é nem condição de trabalho, porque a gente tem algumas regulamentações que nos permite trabalhar dentro da UTI, de certa maneira, poderia ser melhor? Poderia, mas ok. E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Você, se levasse um filho seu no hospital, gostaria de ser atendido por um fisioterapeuta bom, por um fisioterapeuta especialista, experiente, 30 anos de formado, 25 anos de formado? Ou você gostaria de ser atendido por um fisioterapeuta que está ali com pouca experiência, porque é o primeiro emprego? Porque o que está acontecendo é exatamente isso. As pessoas boas de serviço, pessoas experientes, estão deixando um mercado de trabalho por uma questão salarial, muitas vezes responsabilizando unicamente o conselho sobre isso. E aí quem perde é a sociedade. Então, a gente não, o problema não é o plantão, certo? A gente precisa criar estratégias melhor, articular melhor, ser mais politizado, né? Estar dentro das câmaras, estar dentro das assembleias, estar dentro das secretarias de saúde. Senão, não vai funcionar, gente. Ocupar espaços, né? Total. Eu costumo dizer que o fisioterapeuta ocupa o espaço que ele quiser. Então, cabe a nós, né? Nós temos um fisioterapeuta dentro do Ministério da Saúde, né? Então, na atenção domiciliar. Então, há 15 anos atrás, a gente já imaginou isso. Nós tivemos até pouco tempo atrás fisioterapeutas, diretores de instituições de saúde com o carro-chefe principal a medicina. Então, assim, o lugar é nosso. O que a gente quiser, basta construirmos para. E nós temos que ocupar e a categoria tem que acompanhar, pensar junto e entender que essa construção ela vai em prol não de projetos pessoais, mas de projetos da categoria, né? E dentro da responsabilidade do conselho. Não adianta. A culpa toda não é do conselho, a culpa toda não é da associação, a culpa toda não é do sindicato. A gente tem que entender os papéis, as funções, as responsabilidades e saber cobrar, né? É isso, amigos. Olha, estamos quase finalizando a nossa conversa. Mas aí, Natália, separamos 2 perguntas que são muito importantes, porque elas servem para marcar o início e o final da trajetória de vocês, caso forem eleitos, né? Vou começar pela Roberta, tá? E quero que você responda de forma assim, bem sucinta mesmo, assim, bem direta, para o pessoal entender a mensagem de vocês, né? Por que vocês devem ser escolhidos? Por que devemos votar em vocês? Primeiramente, a gente quer dar continuidade ao que positivamente já tem sido feito. E, como o Hugo falou, né, não é só dar continuidade, é lutar para que outras possibilidades possam ser alcançadas. Excelente. Senhor Maxwell. Por que nós devemos ser eleitos? Por que confiar em vocês? Por que confiar em nós? Eu acredito muito na nossa capacidade técnica, na nossa gestão de pessoas, na nossa vontade, no nosso conhecimento sobre legislação, na experiência de alguns membros, porque eu não posso englobar todo mundo, que todo mundo tem experiência, porque isso faz parte do processo também. A gente aprende, né? Então, a gente estar com pessoas experientes nos faz crescer. Nós estamos completamente capacitados para isso. Acreditamos muito nos nossos ideais, nos nossos sonhos para a fisioterapia e para a terapia ocupacional. E, acima de tudo, a Chapa 1 não tem amadorismo. Então, nós temos pessoas responsáveis e pessoas capazes de fazer tudo aquilo que é a fisioterapia e que a terapia ocupacional merecem, porque são profissões, volto a dizer, que não
funcionam, que não deixam a saúde pública do Brasil na mão, né? Não existe saúde pública sem fisioterapia e sem terapia ocupacional. Eu acredito muito na equipe que a gente montou, no projeto que nós delineamos, no projeto que foi construído anteriormente, na cara que a gente quer dar da gente para esse novo projeto, na participação coletiva das categorias, da fisioterapia e da terapia ocupacional. Entendo que nós temos que aprender muito com o processo. Eu acho que esse talvez seja dos grandes ensejos. O professor está sempre aprendendo, né, Roberta? A gente fala isso, parece que é demagogia, mas eu brinco com os meninos todo dia, né? Mais do que vê-los crescendo mais do que a gente, que é um papel de pai e de mãe que a gente cumpre mesmo enquanto professor, é o aprendizado contínuo que nos obrigam a fazer, porque para ensinar você tem que aprender todo dia, e a gente quer aprender junto, quer entender melhor as dores, quer participação ativa das categorias, das profissões, mas, acima de tudo, acreditar muito no que já foi trilhado anteriormente, no alicerce que foi deixado, mas, acima de tudo, numa equipe muito qualificada que tem se esmerado para cada vez mais ouvir, aguentar uma série de questões importantes que a gente tem aguentado, mas, acima de tudo, para trazer um projeto bonito, bem escrito, e que a gente acredita de todo coração que pode impactar de uma forma muito, muito positiva a fisioterapia, a terapia ocupacional e a saúde no estado de Minas Gerais, principalmente trazendo boas coisas para quem precisa dos nossos cuidados. Né? Eu acho que é muito isso. Uma palavrinha-chave, né? Porque em sala de aula eu trabalho com palavras-chave. A pão tem essência. Pronto. Perfeito, né? Não tem o que falar. E eu acho que em todas as respostas de vocês trouxeram um pouco do processo, né? Tanto de vocês ou dentro das propostas de vocês. E aí, para fechar com chave de ouro, eu quero saber o que vocês vão trazer, o que vocês vão aprender, qual vai ser o principal legado após fechar esse processo, né? Caso vocês sejam eleitos aí. Conta pra gente, Max. Bom, eu acredito muito num legado de responsabilidade pública mesmo, de compromisso com a fisioterapia e com a terapia ocupacional, uma aproximação do profissional, do estudante com a gestão. A gestão de uma autarquia federal, ela tem que estar próxima, ela tem que estar junto com quem está lá na frente. Então, um legado de aproximação, eu acredito que seria o ideal. Não que não seja próximo agora, né? Mas eu acredito sempre que dá para melhorar. E nós estamos muito confiantes que isso vai acontecer. É o que eu já falei. Estão confiando na minha pessoa. Vários ex-alunos estão confiando na minha pessoa e na Chapa 1. Então, é um legado de responsabilidade, transparência, ética. O meu legado talvez seja um pouquinho mais utópico, mas eu juro por Deus que é um sonho. União. Eu acho que talvez seja a principal palavra para a fisioterapia e para a terapia ocupacional, talvez. Mas aqui nós estamos num podcast de fisioterapia, eu sou fisioterapeuta, vou, se Deus quiser, representar as duas categorias, mas para fisioterapia eu acho que a gente precisa de união. De entender que em bloco a gente é muito forte, que nós somos profissionais que mudam vidas, ressignificam uma série de questões importantes, a gente traz sonhos de volta, sonhos impensáveis, a gente traz respiração, movimento, mas no final das contas, exato, tá tudo um pouco espalhado. Eu acho que a gente pode, não é todo mundo junto e misturado do mesmo jeito com o mesmo, mas pelo menos rumando pro mesmo, né, pro mesmo fim, buscando coisas positivas, entendendo processos e buscando sempre a mesma coisa, se respeitando, que é muito importante. Respeito é essencial, gente. Democracia fala de respeito, entender o contraponto, o diferente, isso é essencial. Mas enquanto categoria, o meu sonho é de união, de verdade. Eu acho que união em prol do que a profissão precisa, eu acho que é muito da essência do que eu sonho em deixar de legado.
Oh, excelente, muito bacana ouvir vocês. Amigos, finalizamos. Quero muito agradecer a vocês pela confiança no nosso trabalho, por escolherem a nossa casa para compartilhar a ideia de vocês, trocar esse papo, né? Faltando tão pouco para ocorrer o dia da eleição. Então, fica o meu agradecimento, a minha admiração por conhecer um pouquinho mais da história de vocês, o meu respeito e a minha confiança de que, com certeza, se forem eleitos, vocês vão realizar grandes projetos em prol da nossa classe, da nossa comunidade. Me senti representado por tudo que vocês falaram e estou muito confiante que vai dar tudo certo e desejo boa sorte para vocês nesse processo. Obrigado. Temos um recado para quem está nos ouvindo? Escolha aí entre vocês, deixa um recado para aquela câmera, para quem está nos ouvindo, sobre o processo eleitoral, sobre fisioterapia. É bom lembrar, né, quando vai acontecer, a Onde, data. como, repita tudo se preciso. Então vamos lá. Dia 23/4, ou melhor, dia 23 de abril, de 8 às 20 da noite, de maneira online, vocês estarão votando na Japão 1. Crefito no caminho certo. Muito bom. Não percam, o voto é obrigatório, o voto ele é completamente online e vocês precisam ter voz nesse momento. O fisioterapeuta precisa ter essa responsabilidade, o terapeuta ocupacional precisa ter essa responsabilidade e nós contamos com vocês. E vamos em busca por mais juntos. Juntos. Bora. Porque juntos somos mais fortes, mas unidos nós somos imbatíveis. Exato. Muito bom! Finalizamos o nosso episódio. Eu espero que você tenha aproveitado, tenha absorvido não só esse conhecimento sobre gestão, sobre representatividade, mas principalmente sobre o nosso papel dentro da fisioterapia. Eu espero muito que esse conteúdo tenha sido útil para você. Deixa mais uma vez aqui nos comentários ou através das nossas redes sociais todos os comentários que vocês tiverem. Eu espero que no dia 23 você vote com sabedoria e você escolha ter bons representantes ali dentro do nosso conselho. Aqui na descrição estão todas as informações dos nossos convidados que estiveram aqui com a gente e também sobre todos os nossos episódios. Se você caiu aqui por acaso, já ativa as notificações e nos siga para acompanhar tudo que tem dentro do Fisiopod, o nosso podcast de empreendedorismo e valorização da fisioterapia. Então, até um próximo episódio!